Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Percor Maria. Nesse domingo, hoje, aqui, dia 6 de março de 2022, nesse primeiro domingo da nossa quaresma. Hoje, primeiro domingo da quaresma. E o evangelho é o famoso evangelho das tentações de Jesus no deserto, as 3 tentações de Jesus no deserto, e nós vamos meditar aqui na perspectiva do evangelho de São Lucas. Primeiramente, eu queria chamar a atenção aqui, Eu vou fazer aqui 3 comentários sobre as 3 tentações de Jesus no deserto, segundo aqui a Catena Áurea, que é super profunda, você pode pegar qualquer uma dessas e meditar nesse dia de hoje. Mas aqui no começo, você pode perguntar para mim assim, Padre, por que nós somos tentados? Por que existe a tentação, Principalmente a tentação existe para nos provar, para nos colocar à prova, se o nosso amor para com Deus é um amor mesmo verdadeiro. E Santo Ambrósio, aqui no começo da Catena Áurea, diz o seguinte: há 3 coisas que são úteis para a salvação do homem. 3 coisas são úteis para a nossa salvação: o sacramento, o deserto e o jejum. 3 coisas são muito úteis para nós na nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Se você pegar essas 3 coisas e viver isso na quaresma, nesse primeiro domingo que nós estamos começando hoje, você vai se aproximar muito daquilo que Deus quer para você. Então, 3 coisas são úteis à salvação do homem: sacramento, deserto e jejum. Olha aqui que ele diz ainda: ninguém que combater sem legitimidade será coroado. Se você não lutar, se você não combater mesmo de fato, legitimamente, você não vai ser coroado. Nós estamos vivendo nesse tempo de guerra, a guerra contra a Rússia contra a Croácia, nós estamos vivendo tudo isso aqui na Europa, e você vê que tem homens mesmo de fato corajosos que querem combater, largar tudo, largam sua esposa, sua família e vão para a guerra os homens. Assim também, a mesma atitude corajosa de não covardia que esses soldados têm na guerra, nós também deveríamos ter isso contra o pecado. Quando aparecer a tentação, a gente combater de fato mesmo para valer e não ceder. Por isso segue, não comeu todos esses dias. Desculpa, errei aqui. Continua aqui. Ora, ninguém é admitido no combate das virtudes se não for antes purificado das manchas do pecado e consagrado com o dom da graça celeste. Para você ver que Jesus então se purificou no deserto, o sacramento, o deserto e o jejum são ótimos e são aqui úteis para a salvação do homem e da mulher. A primeira tentação de Jesus são 3 tentações, A primeira tentação de Jesus aqui, o diabo diz para ele transformar pedra em pão. E aqui então, São Gregório de Nissa diz o seguinte: a virtude não é sustentada pelo pão. Se a virtude nossa fosse sustentada pelo pão, nós estaríamos então bom, Porque você poderia comer um lanche, você estaria corajoso, mais fortinho, Você beberia, sei lá, alguma coisa e você teria a virtude da temperança. Mas não é assim. Nem a carne põe a alma em boa disposição e a engorda. A alma não engorda ninguém, Com outros pratos, a vida sublime é desenvolvida e cresce. A nutrição do bem é a castidade. A nutrição do bem é a castidade. O pão é a sabedoria. A comida é a justiça. A bebida é a impassibilidade e o deleite é a ciência. Olha aí, que coisa maravilhosa, A virtude ela não é sustentada pelo pão, mas tem outros alimentos que sustentam a nossa vida
espiritual, a nossa vida com Deus. A outra tentação de Jesus, que também é a nossa tentação, o demônio então leva Jesus num alto monte e mostra os reinos, né? Mostra os reinos aqui para o Senhor. Olha, se tu me adorares, se você me adorar, então eu vou te dar tudo isso aqui que você quer. E aqui então Orígenes diz o seguinte a respeito dessa tentação do poder, né? 2 reis empenham-se por reinar: o diabo e o rei do pecado, o rei do pecado sobre os pecadores. Cristo, o rei da justiça sobre os justos. Sabendo o diabo que Cristo veio para retirar o seu reino, mostra-lhe todos os reinos do mundo, não o reino da Pérsia ou da Índia, mas o seu reino, a maneira pelo qual reinava no mundo, a saber, pela fornicação sobre uns e pela avareza sobre os outros. Então aqui, nessa tentação, existem 2 reinos. Existe o reino do diabo, da fornicação, do prazer, o reino do divertimento, o reino aí de tudo que é pecado que acaba, que é o reino desse mundo, que é o reino do diabo. E existe o reino de Deus, daqueles que querem ser justos, daqueles que querem ser santos, que vão reinar com Cristo na eternidade. Essa guerra que nós estamos vivendo entre a Rússia e a Ucrânia é nada mais, nada menos do que a guerra do diabo. A guerra mesmo, de fato, do reino das trevas, que veio para matar, que vem para conquistar. As pessoas, a mente revolucionária, ela quer conquistar o quê? Ela quer conquistar território. A mente revolucionária quer o poder aqui nessa vida. A mente revolucionária quer o poder aqui. Enquanto nós queremos reinar na alma. É a mesma tentação do poder, é a mesma tentação que nós estamos vivendo nesse momento aqui no mundo, com essa guerra que nós estamos vivendo. E a última tentação, a terceira tentação de Cristo, o diabo levou então Jesus ali no pináculo do templo e pediu então para ele se jogar para baixo. E aí então o Senhor diz, e ele falou ainda, olha, se joga, porque os anjos do céu vão te aparar. E aí Jesus então diz, também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Santo Ambrósio diz o seguinte aqui, é verdadeiramente diabólica a voz que busca precipitar o homem das alturas de seus méritos. A altura do templo é a altura dos méritos do homem. E a voz do diabo que seduz ali quer que o homem se precipite ali das alturas do mérito. O diabo manifesta ao mesmo tempo sua fraqueza e sua malícia. Com efeito, não pode causar dano a ninguém se a própria vítima não se lançar para baixo. Entendeu? Se você é seduzido pelo diabo, o diabo não tem o poder de te precipitar para baixo, mas ele pode te seduzir, te convencer e você se precipita para baixo. São as pessoas hoje na droga, no vício, são as pessoas hoje que não respeitam ninguém, não respeitam o seu corpo. Eles estão se precipitando para baixo. Pois aquele que escolhe as coisas terrenas e abandona as celestes, como que se atira do precipício da vida. E quantas pessoas hoje estão se jogando do precipício da vida, né? Quantas pessoas hoje estão se jogando do precipício da vida? Quando o diabo, que submetera todos os homens, percebeu que suas armas não eram capazes de causar dano, começou a julgar que lidava com os quais um homem. Satanás, às vezes, de transfigurar em anjo de luz e prepara a armadilha para os fiéis a partir da própria Escritura. Ele prepara a armadilha para Jesus a partir da própria Escritura. Olha, se joga aqui e os anjos, eles vão aqui então te amparar. Experimenta. Experimenta, isso aqui é vida. Isso aqui que é a vida. Experimenta. Tudo no mundo hoje as pessoas estão procurando vida, mas nada no mundo há vida a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo hoje te leva a você não viver mesmo de fato, e tudo te seduz, tudo te leva a um patamar maior de sedução,
Mas siga a Jesus, siga ao Senhor e vença a tentação. Não é que a tentação é mais forte do que você, é porque você vai cedendo pouco a pouco, vai cedendo a todo momento e acaba que a tentação fica de fato mais forte do que você. Resista. 3 coisas é bom para nós: o sacramento, o deserto e o jejum. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.